E o tempo passa e o tempo voa. Hoje eu completo 8 anos de ordem portuguesa. Pessoal, o tempo passou. Em 2015 vim para Portugal para buscar minha ordem portuguesa e muitas coisas de lá para cá aconteceram, né? Então são 8 anos de muita luta, muita dedicação, muita coisa aconteceu nesse tempo. Então eu vou contar um pouco da minha trajetória aqui em Portugal, já que hoje eu completo 8 anos. Por acaso, ontem acabou o acordo de reciprocidade entre as ordens portuguesa e brasileira. Foi uma decisão unilateral. A ordem portuguesa resolveu cessar este acordo por N motivos, que não veio ao caso, mas muita gente que estava por protocolar o processo de inscrição não conseguiu. Mas muitos conseguiram. Então, quando eu cheguei, tinha mais ou menos uns 500 advogados brasileiros em Portugal. Até 2017 se manteve esse mesmo número. A partir de 2017 foi aumentando, foi crescendo, e hoje são mais de 3.000 e tantos advogados brasileiros inscritos na ordem portuguesa. 10% dos advogados em Portugal são brasileiros. Quando eu cheguei, eu fui me inscrever na ordem, me inscrevi, deu tudo certo. É uma burocracia grande, não é simples, mas... E aí me deram um prazo de 2 meses de, mais ou menos, para dar certo, né? Para poder sair a minha carteira de habilitação profissional. E demorou um pouco, né? Mas saiu. Então aqui é a minha carteira da ordem, já renovada, porque já faz 8 anos, então a cada 5 anos você renova. Já renovei, já faz algum tempo. E o que eu quero dizer com esse vídeo? Que mesmo que não seja possível mais fazer a inscrição da ordem, ainda é possível você resolver se tornar advogado em Portugal. Como? Pelo processo comum, normal de equivalência, de diploma, isso para outras faculdades várias funciona desta forma, né? Então agora direito também. Então agora a única ordem que ainda continua com acordo de reciprocidade Brasil e Portugal é engenharia civil, tá? Até um dia que sature e as pessoas cortam o acordo. A mesma coisa aconteceu isso há anos com odontologia, que aqui é medicina dentária. Então, bom, quando eu cheguei, na verdade, só tinha eu, né, praticamente, poucos, pelo menos era isso que eu sentia, né, porque eu não conhecia brasileiros, então era só portugueses, raramente um brasileiro ou outro aparecia. Hoje eu tenho vários amigos brasileiros na minha roda pessoal, logicamente os portugueses também. Então, assim, desde lá pra cá, para falar a verdade, como eu comecei. Pessoal, mas como é que você começou? Eu comecei, a DNA nem existia. Então tudo começou com a ideia de me tornar advogado em Portugal e trabalhar com dupla nacionalidade, porque eu já estudo dupla nacionalidade há muitos anos. Desde a italiana, depois a portuguesa, primeiro foi a italiana. Eu tenho tripla nacionalidade, eu sou brasileiro, português e italiano. E os 3 direito de sangue, então eu sou nato nos 3 países. E tem muita gente também, hoje, que também já tem esta possibilidade de ter a tripla nacionalidade. Tem alguns amigos, inclusive, que têm tripla nacionalidade, Brasil, Portugal e Itália. Mas assim, Rodrigo, como é que você se tornou advogado? Como é que foi a sua inscrição? A minha inscrição foi tranquila, me disseram que ia demorar mais ou menos uns 2 meses. E vocês nem acreditam. Não vão acreditar, porque saiu em 13 dias. Isso mesmo. A minha ordem saiu em 13 dias, no dia 7/7 de 2015 eu recebi minha carteira da ordem. E com isso, foi meu primeiro vídeo, só que desta vez eu fiz para a família com a carteira. Ó, consegui estar aqui. Agora é trabalhar. Né? E como é que se trabalha sem cliente, sem ninguém saber o que você faz? Porque eu recomecei do zero a minha vida em Portugal.
Ou seja, como é que a gente faz para trabalhar? Hoje em dia tem a tecnologia, tem site, você pode divulgar de uma forma dentro dos critérios da ordem, da ética, você pode divulgar e ficar disponível ali. Mas você vai ficar esperando o cliente bater a sua porta? Então, essa é uma questão bem delicada, porque o advogado hoje, se ficar esperando, aliás, todas as profissões, se ficar esperando, vai ficar sem cliente, porque você não pode ficar esperando. Então, na verdade, eu fui atrás dos meus clientes. Como? Eu comecei praticamente na Praça Luiz de Camões, em Lisboa. Para quem não sabe, ali é próximo do Consulado Brasileiro. E eu conheci aquelas pessoas incríveis que trabalham ali, que são os despachantes, que são as pessoas que trabalham atendendo as pessoas que precisam do consulado de alguma forma. Então são pessoas que estão ali disponíveis com um cartão de visita, levando a pessoa para tirar foto. Primeiro ela pergunta: o que você precisa? Estamos aqui para servi-lo. Você precisa de uma foto para passaporte, você precisa de um requerimento, você precisa disso, daquilo. N serviços que eles fazem, uma cópia, né, um xerox, qualquer coisa que você precise, ali tem alguém para te direcionar e te ajudar, te auxiliar no que você precisa. Então, praticamente eu comecei a minha vida em Portugal conhecendo essas pessoas que trabalham fora do consulado, ajudando as pessoas que precisam de serviços. Isto, para mim, é a minha essência. A essência de servir, de ajudar, de você estar ali disponível. Então meu escritório era na Praça Camões, conversando com as pessoas, fazendo amigos, conhecidos. Todo dia eu acordava, me arrumava, fazia minha oração, pedia para Deus abrir as portas e ia direto para a praça para conversar com as pessoas. Então o advogado precisa estar na rua, precisa conhecer as pessoas, conversar, identificar os problemas, ajudar no que for preciso. Muita coisa eu não sabia naquele momento, eu anotava, voltava para o meu quarto, estudava. No dia seguinte eu voltava com mais informação. As pessoas precisam da informação correta, no momento correto. Então você que está começando seu trabalho como advogado, seja qualquer forma, você precisa servir a pessoa. Mas como assim simplesmente? Como é que você recebe pelo seu serviço? Não, você não recebe, você trabalha de graça. Como assim? Você está ali para servir e ao mesmo tempo aprender. Então este momento inicial de aprendizagem, ele é o momento que você está ali fazendo um laboratório. Você precisa ajudar as pessoas, se dedicar e encontrar soluções para elas. Como? Servindo gratuitamente, porque você precisa aprender primeiro antes de se tornar necessário. Então, eu praticamente recebia as pessoas, elas me explicavam o problema delas e eu tentava resolver da melhor forma. E esse trabalho inicial foi fundamental para realmente eu entender como que funcionava a burocracia portuguesa de CEF, a burocracia portuguesa de processo de nacionalidade. Então, quando eu comecei, dia 29 de julho deste mês, inclusive, né, vai completar 8 anos também, o que aconteceu? A lei de neto mudou de direito derivado para direito de sangue, os netos. Em 2015, isso mesmo. Mas não sei, para quem acompanha, sabe que não entrou em vigor por falta de regulamentação. Então aqui não vem ao caso também. Mas quando chaveou a lei, mudou para direito de sangue, isto abriu precedentes. Inclusive para mim, que era bisneto de português, meu pai era o neto. Então eu fiz a nacionalidade portuguesa do meu pai, depois para mim, para meus filhos. Mas simples assim? Não, isso daí dá para um outro vídeo contando outra história para mostrar para vocês que tudo depende de planejamento, depende de estudo, de dedicação, disciplina. Então não é fácil para ninguém, né? E eu costumo falar para meus filhos que se fosse fácil, eles já completam a frase naturalmente, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então assim, pessoal, primeiro tem que acreditar
no seu sonho, traçar seu planejamento. Hoje, agora o advogado não pode ser mais advogado em Portugal. Não pode pelo acordo de reciprocidade. Mas se você se habilitar academicamente, e tratado de Bolonha, mestrado integrado, essas coisas que são naturais para quem vem para a Europa, legalizar seu diploma e começar a trabalhar. Eu tenho amigos que são farmacêuticos que uma dor de cabeça grande que foi no começo, porque não foi aceito equivalência de farmácia, mesmo assim a pessoa não desistiu. Meu amigo Rodrigo, inclusive, meu xará, não desistiu, foi para cima, estudou, entrou no mestrado, passou com boas notas, se habilitou academicamente, depois profissionalmente, passou em concurso público e hoje está concursado num grande hospital de Braga. Pois é. Então quem se dedica, consegue, de uma forma ou de outra. O que não pode desistir, e quem fracassa é quem desiste. Então assim, eu não desisti. No começo não foi fácil, a DNA nem existia e eu já trabalhava com nacionalidade, comecei a ajudar pessoas que eu conhecia na praça, literalmente. Não foi para amigos e gente conhecida, não, foi na praça literalmente. E meus pais também me ajudaram no começo bastante, porque eles conversavam com as pessoas na cidade, falavam que o filho estava trabalhando em Portugal com dupla nacionalidade e isso me indicava alguns clientes. Foi fundamental isso. Então esse vídeo é mais para comemorar os 8 anos da Ordem Portuguesa, que dia 7, né, hoje. E dia 15 são 18 anos da Ordem Brasileira. Então, o total são 18 anos. E quando chegar no dia 15, eu vou gravar outro vídeo para falar sobre a Ordem Brasileira também. Então, como hoje é um dia especial para mim, eu resolvi gravar esse vídeo para encorajar as pessoas que querem trabalhar, não seja com direito, seja com qualquer outra área, que não desista. Temos vários clientes que conseguem habilitar profissionalmente e trabalhar tanto em Portugal quanto em qualquer outro país da União Europeia. É possível, mas não é fácil. Uma das primeiras frases que eu escutei em Portugal foi: não há facilitismos. E hoje eu acho que isso é muito importante, porque se é fácil, desconfia. Tudo que é fácil não é bom, porque primeiro que você não dá valor. Segundo que pode não ser tão fácil assim, como algumas pessoas pintam. Então, se alguém te falar que é fácil, não acredite. Tudo na vida requer dedicação, disciplina, metodologia, sabe? Organização, dedicação, amor, carinho para aquilo que você faz. Então, é uma coisa que você precisa ter realmente muita vontade de conquistar. Muita vontade de atingir meta, muita vontade de conseguir aquilo que você sonha, aquilo que você pensa. Então, assim, primeira coisa, o que eu fazia? Eu acordava, como eu já falei, eu virava um soldado. Eu anotava toda a minha agenda, tudo que eu tinha que fazer no dia, e eu completava tarefa por tarefa. Então, no fim das contas, a gente tem que executar tarefas o dia todo. Eu tenho, por exemplo, 20 processos para protocolar naquele dia. Eu tenho que protocolar os 20. Enquanto eu não acabar os 20, eu não vou embora do escritório. Eu tenho 30 processos, eu tenho que finalizar os 30. Porque senão eu não durmo em paz, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Então, pessoal, cumpra a obrigação primeiro com você mesmo. Seja honesto com você. Se aquilo te fizer mal, afasta. Aquilo te faz bem, continua. Então, Portugal é um ótimo país para se viver. A Ordem agora dos Advogados resolveu fazer isso, não tem problema. Até porque existem os motivos plausíveis por terem feito isso. Então, quem realmente quer, lembra, facilitismo não existe? É um bom momento agora para você realmente colocar os pingos nos is. É isso que você realmente quer ou tá indo na onda? Porque amigo, amiga, ou sei quem foi, eu vou também. Porque quando eu vim, ninguém veio antes de mim para abrir caminho, para ajudar, para falar o que tinha que fazer, não. Eu fui jogado no meio e agora se vira. Colocado no meio, se vira. Porque você está sozinho por sua conta e risco. Quando eu vim para cá, a Mariana não veio comigo. Ela ficou com os filhos no Brasil. Foi um dos piores dias da minha vida. Foi o dia que eu me despedi dos meus filhos, da minha mulher.
para vir para Portugal. Meu pai e meu irmão me levaram para o aeroporto. Ou seja, eu estou indo rumo ao desconhecido, porque eu nunca tinha vindo para cá, mas tinha um objetivo. Qual que era o objetivo? Viajar fora do Brasil. Mas eu e a Mariana, a gente sempre teve vontade de viajar e mochilar e conhecer vários lugares. Só que a gente, ao invés de viajar, a gente foi fazendo filho. A gente tem 3 filhos. Então, ou seja, a gente foi adiando. Mas depois dos 40, a gente começa a pensar, se não é agora, não é nunca mais. Então, como eu tinha esta possibilidade, esta porta que poderia se abrir para mim, eu não tive outra dúvida. Até porque Brasil, eu com 3 filhos, eu e a Mariana, a gente só pagava escola. Era 5 mil reais por mês de escola. E escola pública sabemos que não é legal. Então a gente se esforçava demais. Ou seja, a gente sempre produzindo, e a gente não via a cor do dinheiro, porque tudo é pago, tudo é uma fortuna no Brasil. Então a gente resolveu aventurar, resolvi me estabelecer em Portugal, me tornar advogado, começar a trabalhar, a alugar apartamento. Eu preparei tudo para receber minha família, para receber minha mulher e meus filhos. Então, existe o medo, mas a gente tem que fazer as coisas apesar do medo. É lógico que tem que ter planejamento, você não pode vir para cá com uma mão na frente e outra atrás, achando que vai ser fácil. Lembra? Não há facilitismo? Pois é, então agora é a hora de você colocar a cabeça no lugar, perceber que as coisas vêm para o bem. Às vezes você vinha para cá, agora não pode mais fazer inscrição na ordem. Atrapalhar a minha vida. Não, pode ser que seja até benéfico. Romanos 8, 28. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então não é para falar de religião, é apenas a pessoa tem o pensamento correto, a vida correta. Então quando a pessoa age corretamente, tudo à volta coopera. Mesmo que você ache que não, que de repente você não pode mais desse jeito, mas pode de outro. Isso vai te fortalecer ainda, inclusive. É como meu irmão sempre falou, chapa quente é a melhor escola que tem, é a chapa quente. Então quando você é colocado em situações fora da zona de conforto, é neste momento que você cresce. E foi como aconteceu comigo. Eu estava fora da minha zona de conforto, completamente fora, 8.000 quilômetros fora da minha zona de conforto. Com gente estranha, desconhecida, com outra cultura. E então eu tive que entender os portugueses. Não é fácil. Outro povo, outra gente. Hoje eu posso chamar do meu povo também, porque hoje, além de eu ser português e ter amigos portugueses, eu entendo e compreendo o jeito deles, o pensamento deles. Então eu acho muito legal quando você se entrosa e entra no meio dos portugueses e começa a compreender, começa a entender, e aí quando eles falam aquelas coisas que você antigamente não percebia, você agora percebe, é completamente diferente. E tem gente que fala que existe xenofobia, preconceito, essas coisas. Eu nunca senti isso. Sabe por quê? Porque o preconceito pode ser do outro. Então depende de como é que você recebe aquilo. Eu nunca recebi assim. Até porque não é do meu feitio. Eu tenho primeiro que me doar. Eu não posso chegar e entrar no meio de uma turma de amigos e querer fazer com que eles me sigam. Muito pelo contrário. A turma de amigos vai fazer assim. É só você perceber na sua turma de amigos, vocês aceitam qualquer um no seu grupo? É claro que não. É normal em qualquer lugar do mundo. Então esse papo de que é preconceito, não é. É normal fazer assim. Eu não te conheço. Até te conhecer, eu vou ficar assim. Mas depois que eu conheço, eu faço assim, eu abro os braços. Eu tenho amigas portuguesas, amigos portugueses que frequentam a minha casa. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que toda mudança requer sacrifício. Sacrifício de você realmente servir, de você se doar. A partir do momento que você se doa, o lado contrário também vai se doar. E isso acontece na prática. Eu, no começo, eu tive que aprender muito. Eu conversei com muitas oficiais de conservatória, por exemplo. Chegou ao ponto, falou assim, doutor, não consigo responder. Vou ter que mandar você para o meu chefe. Por quê? Porque eu estudo.
Eu gosto de estudar. Então, para mim, o estudo é o que vai levar você para o crescimento profissional. Não tem como escapar disso. O estudo e prática. O estudo e a prática. Leva o quê? A sabedoria, porque você coloca o seu conhecimento em ação. Conhecimento em ação, sabedoria. Começa a entender. E aí as pessoas começam a te respeitar por aquilo, porque você já não é mais um pequeno gafanhoto, você já não é mais um pequeno aprendiz que está só perguntando. Não, você agora está num nível já acima. Então, costumo dizer que existem 4 degraus do conhecimento. Primeiro, você nem sabe que não sabe. Sabe aquele índio que vê um carro pela primeira vez? Ele nem sabia que não sabia. Agora ele já sabe que ele não sabe, segundo. Depois ele descobre que ele sabe, vai aprender. Depois fica no automático. Ele nem sabe que sabe, apenas sabe. Você dirige seu carro de forma automática, não é? Pois é. Mesma coisa com qualquer profissão. Chega um ponto que você domina aquilo que você já fala automaticamente e você nem sabe que sabia, porque você já sabe, já pratica. Né? Agora, quando você não sabe, a confusão mental é o primeiro degrau do conhecimento. Então, quando está confuso, ótimo, está crescendo. Então, tem que estudar. Agora, quem quer se tornar advogado em Portugal, tem que estudar. Qual que é a melhor forma de estudar? Sentar a bunda na cadeira e estudar. Simples assim. Ler, reler, gravar áudio, gravar vídeo e todas as formas de você assimilar o conhecimento, seja pela parte visual, auditiva, do jeito que for. E aprender como reconhecer o seu diploma em Portugal e se habilitar academicamente. Primeiro passo é se habilitar academicamente. Depois, profissionalmente. Vai ter que prestar ordem? Obviamente vai ter que prestar ordem dos advogados. Passando, habilitou. Então, como facilitismos não existe, acabou. Eu tive a sorte de vir para cá em 2015, tudo bem. Mas mesmo se não fosse assim, eu teria conseguido. Por quê? Porque aquele que se predestina a conseguir, consegue. Simples. Eu vou conseguir chegar aqui. O que eu preciso fazer para chegar aqui? Segundo um coach de sucesso brasileiro, fala que são os milestones, as pedras no caminho. Pois é, então você precisa cumprir etapas. Agora as etapas mudaram, não é mais por aqui, agora é por aqui. Então paciência, não reclame, porque quem reclama atrai aquilo de novo, aquela energia negativa. Então agora, pessoal, foco no que precisa ser feito. A DNA está aqui, de portas abertas, para quem for profissional e quiser trabalhar conosco, é só mandar o seu currículo. De repente, quem sabe, a gente tem uma possibilidade dentro da nossa empresa para você, tá? Então, hoje eu completo 8 anos. Parabéns para a DNA, parabéns para o nosso trabalho, que foi sempre escorreito, transparente com todos. E estamos aqui para servir, estamos aqui para ajudar. E você tenha certeza de que o nosso trabalho é feito com muito amor e carinho e que os antepassados estão lá fazendo assim para você, para tua família que está correndo atrás da sua nacionalidade portuguesa, italiana, espanhola, porque isso é um direito deles que transmitindo para você e você está fazendo jus a esse direito correndo atrás para você e para tua família, como eu fiz para minha e como você vai fazer para sua, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.